Bom, a história da Assembleia de Deus no Brasil é uma história que teve início com a chegada dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegaram a Belém do Pará em 1910. A princípio, os missionários frequentaram a Igreja Batista, mas foram expulsos e fundaram a primeira Assembleia de Deus em 1911. A igreja começou com 18 brasileiros, os 2 missionários e algumas crianças não batizadas. O nome Assembleia de Deus foi adotado em 1918. A Assembleia de Deus é uma igreja evangélica pentecostal que se baseia simplesmente na Bíblia como regra de fé e prática. A igreja se destacou pelo movimento do Espírito Santo e pelo falar línguas estranhas, conhecido como glossolalia. A Assembleia de Deus se espalhou para os grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, como Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Atualmente, a Assembleia de Deus é a maior igreja protestante no Brasil, com cerca de 22 milhões e meio de membros. A igreja tem templos em quase todas as cidades brasileiras e está presente em todas as camadas da sociedade. Fala, meu querido, minha querida irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o presbítero Márcio André, prazer conhecê-lo e tê-lo conosco aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos contar a emocionante história da Assembleia de Deus no Brasil, uma das maiores igrejas do mundo e a maior igreja evangélica no Brasil. Portanto, já te convido para que você venha convidar seus amigos, familiares, os irmãos da igreja, para conhecerem a fundo, porque hoje nós vamos aprimorar, nós vamos cavar bem fundo, mostrar toda a história da Assembleia de Deus no Brasil. Perseguição, como foi que os missionários chegaram aqui, qual foi a revelação, a direção de Deus, as dificuldades que eles enfrentaram, mas também o gozo de saber que um dia se tornaria a maior igreja do Brasil. Portanto, a história é emocionante. Se fosse você, eu ficasse até o final para não perder. Os nossos vídeos aqui geralmente são muito curtos, então eu vou falar de forma eloquente, você acompanha comigo, porque seria bom também para que você possa estar contando, compartilhando, lendo isso tudo lá na sua igreja também, meus amados. Bom, antes disso eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreva no nosso canal. Assim que você clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e logo após vai aparecer uma opção chamada Todas. Clica nessa opção chamada Todas, porque quando você faz isso, todas as vezes que nós enviarmos um novo vídeo, você vai ser avisado no seu smartphone e poder acompanhar as nossas histórias emocionantes sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Bom, Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 1910 e iniciaram essa grande obra que hoje alcança os mais distantes rincões do nosso Brasil. Enquanto o avivamento se expandia e dominava a vida religiosa de Chicago, na cidade de South Bend, no estado de Indiana, que fica a 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingren. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o Azusa, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo. Diante da demonstração do poder de Deus, ele creu e foi batizado. O batista foi batizado com o Espírito Santo. Bom, pouco tempo depois, Gunnar Wingren participou de uma convenção de igrejas batistas em Chicago. Essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com Espírito Santo. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Wingren em South Bend. Durante aquela visita, quando participavam de uma reunião de oração, o Senhor lhes falou através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os 2 jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Após uma ampla troca de informações, experiências e ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriram que Deus os estava guiando numa mesma direção. Isto é, o Senhor desejava enviá-los com a mensagem do Evangelho a terras distantes, mas nenhum dos 2 sabia exatamente para onde seriam enviados. Isso é a vida de um missionário. Rumo ao Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg despediram-se da igreja e dos irmãos de Chicago. A ordem lhe fora designado e a igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiam. A quantia que lhes foi entregue só deu para a compra de 2 passagens até Nova York. Quando chegaram
Lá, eles não sabiam como conseguiriam dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará, nosso Belém do Pará aqui no Brasil. Porém, esse detalhe não abalou em nada a fé deles, em nada deteve eles ficar à espera de mais recursos. Tinham convicção de que haviam sido convocados por Deus, portanto, era de total responsabilidade e especialidade de Deus fazer com que os recursos materiais inexistentes necessários à sua viagem surgissem. Bom, chegaram à grande metrópole, Nova York, sem conhecer ninguém e sem dinheiro para continuar sua viagem. Os 2 jovens missionários caminhavam por uma das ruas de Nova York quando encontraram um negociante que conhecia o jovem Gunnar, ou seja, Gunnar Wingren. Na noite anterior, enquanto estava em oração, aquele negociante sentia que devia certa quantia ao irmão Wingren. Pela manhã, aquele homem colocou a referida importância em um envelope para mandá-la pelo correio. Mas, enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os 2 enviados do Senhor surgirem à sua frente. Surpresos ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhes sua experiência e entregou-lhe um envelope. Quando o irmão Wingren abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. No dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren deixaram Nova York a bordo do navio Clemente, com destino a Belém do Pará. No início do século XX, apesar da presença de imigrantes alemães e suíços de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais, nosso país era quase que totalmente católico. A chegada ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante, os 2 missionários desembarcaram em Belém. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam, na verdade, para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Não possuíam amigos ou conhecidos na cidade de Belém. Não traziam o endereço de alguém que os acolhessem ou orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar e fizeram a primeira oração em terras brasileiras, seguindo a indicação de alguns passageiros com os quais viajaram. Os 2 missionários, Gunnar Wingren e Daniel Berg, hospedaram-se num modesto hotel, cuja diária completa era de R$8.000. Em uma das mesas do hotel, o irmão Wingren encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justus Nelson. No dia seguinte, foram procurá-lo e contaram-lhe como Deus os tinha enviado como missionários para aquela cidade. Como Daniel Berg e Gunnar Wingren estivessem até aquele momento ligados à Igreja Batista na América, as igrejas que aceitavam o avivamento, na verdade, permaneciam com o mesmo nome. Justus Nelson os acompanhou à Igreja Batista em Belém e os apresentou ao responsável pelo trabalho, o pastor Raimundo Nobre. E assim, os missionários passaram a morar nas dependências da igreja. Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém em visita ao primo Raimundo Nobre. Este apresentou aos missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los a aprender a falar o português. Passado um determinado tempo, eles já podiam falar português. Wingren continuou a estudar a língua, enquanto Daniel trabalhava como fundidor. Passado algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de comportagem. O movimento pentecostal, os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite. Oravam sem cessar, como a Bíblia manda. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que passaram a censurá-los, considerando que eles eram fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com muita desenvoltura e eloquência, continuaram a pregar a salvação em Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçados nas Escrituras. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela congregação, daquela igreja batista, creram nas verdades do evangelho completo que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque, grave esse nome, e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração, até que Deus as batizasse com Espírito Santo.
conforme o que está registrado em Atos 2:39. Essa promessa é até para aqueles que estão longe. Numa quinta-feira, a 1h da manhã de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria a luta acirrada na Igreja Batista. Alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer a compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, 2 partidos estavam criados, ou seja, a igreja ficou dividida. Devido a este movimento pentecostal, Daniel Berg e Gunnar Wingren e mais 17 simpatizantes foram expulsos da Igreja Batista, no dia 13 de junho de 1911. Na mesma noite da expulsão, ou ao chegarem à casa da irmã Celina, na rua Siqueira Mendes, 67, os irmãos resolveram passar a se congregar ali, o que normalmente foi feito pelo espaço de mais ou menos 3 meses, com cultos dirigidos pelo missionário Wingren e pelo irmão Plácido. Daniel Berg pouco falava por ainda estar atrasado no aprendizado da língua, ou seja, não aprendeu o português ainda. A fundação da primeira Assembleia de Deus, disso tudo, surgiu a necessidade de que o trabalho fosse organizado como igreja, que se deu a 18 de junho de 1900, quando, por deliberação unânime, foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil, tendo em Daniel Berg e Gunnar Wingren os primeiros orientadores. O termo Assembleia de Deus, dado a denominação, não tem uma origem definida entre nós. Entretanto, sugere-se estar ligado às igrejas que na América do Norte professam a mesma doutrina, porque Assembleia é reunião, e recebem a designação de Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Sobre a questão, é aceitável o seguinte testemunho do irmão Manuel Rodrigues. Eu estou perfeitamente lembrado da primeira vez que se tocou nesse assunto. Tínhamos saído de um culto na Vila Coroa. Estávamos na parada do bonde de Mal do Coco, canto com a Santa Casa de Misericórdia. O irmão Wingren perguntou-nos que nome deveria dar-se à igreja, explicando que na América do Norte usavam o termo Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Todos os presentes concordaram em que deveria ser a Assembleia de Deus. Essa é a história da Igreja Assembleia de Deus Brasil. Uma história emocionante. 2 missionários suecos foram lá para a Rua Azul, onde acontecia o livramento, receberam a profecia acreditada. Mesmo sem recurso, foram guiados pelo Espírito Santo, desembarcaram em 1910 aqui no Belém do Pará, foram congregar na Igreja Batista. Aí entra a questão seguinte: foram expulsos porque algumas pessoas não acreditavam. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes as coisas podem não estar dando certo para você, talvez até na sua igreja, é porque Deus tem outros ares para você. Talvez o que Deus tem para você não é aí. Talvez a próxima igreja vai nascer da sua família, da sua vida. Essa história emocionante pode ser compartilhada lá na sua igreja, não tem problema. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com seus amigos, familiares, contem, fique à vontade, porque é uma história realmente apaixonante, emocionante. Se você gostou desse vídeo, bom, compartilha ele para que possa chegar a outras pessoas. Se você curtir, vai ajudar muito no crescimento do canal. Você se inscrevendo, se inscreva para acompanhar os nossos próximos vídeos. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho para aparecer e logo após você vai clicar na opção todas para não perder o nosso próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.